Quando a gente fala dos animais em condomínio, a gente precisa basicamente analisar duas questões. São aquelas que eu mais escuto, talvez você também. A primeira é: o condomínio pode proibir a permanência de animais nas unidades autônomas? Essa é a primeira e indiscutível questão. Se eu quiser ter um cachorro na minha casa, se eu quiser ter um cachorro no meu apartamento, o condomínio pode proibir? A convenção do condomínio pode ter uma regra proibitiva nesse sentido? Essa questão aqui ainda gera muita dúvida e muita discussão. A gente vai ver daqui a pouco um julgado em particular que tratou desse assunto, mas essa questão ainda levanta muita dúvida e é por isso que a gente deve partir dela. E olha outra coisa, quando eu falo aqui de animal, a gente lembra logo do cachorro, lembra do gato, mas existe uma série de outros animais que podem estar nesse contexto do condomínio. A gente já viu situações de cobra, de aranhas. São animais que a pessoa cuida, são animais de estimação. Obviamente, em se tratando de animal selvagem, você precisa observar a legislação ambiental, porque ela é extremamente rigorosa. E a gente tem que observar também o bem-estar daquele animal. Então, não é que você possa ter qualquer animal na sua residência. Vai depender do contexto, olhando o bem-estar daquele animal, sobretudo. Mas, se houver possibilidade jurídica, se for algo lícito, não tem por que, via de regra, você ser impedido, de ter esse animal, e a gente vai analisar isso daqui a pouco. A segunda pergunta que a gente levanta é: o condomínio pode estipular normas internas para a permanência e circulação desses animais? Primeiro, o condomínio pode proibir. Segundo, ele permite, mas ele pode estabelecer as regras, como é que esse animal vai transitar, etc. Elevador, uso do elevador, enfim. Vamos analisar isso também daqui a pouquinho. Vamos avançar. Respondendo aqui a primeira pergunta. O condomínio pode proibir a permanência de animais nas unidades autônomas? Para responder a essa questão, primeiro a gente precisa entender como os animais são vistos pelo direito aqui no Brasil. Como eles são classificados no direito. Como o direito enxerga, olha para esses seres, para esses animais. Será que enxerga como seres? Já começa daí a questão. A gente tem que fazer uma análise pormenorizada desse aspecto. Veja, hoje, e reforço essa questão, hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, os animais são vistos como bens móveis semoventes. Está aparecendo para você aqui, ó. Está lá no artigo 82 do Código Civil Brasileiro. São bens móveis semoventes. Eu digo hoje e friso porque há um movimento muito intenso no Congresso. A gente vai analisar inclusive um dos projetos que se propõe a alterar essa questão. E isso a qualquer momento vai ter repercussão, portanto é uma coisa que tende a se alterar logo, mas muito em breve. Porém, atualmente o que a gente tem é a regra do artigo 82 do Código Civil: os animais são bens móveis semoventes. Se eles são bens assim como a cadeira que você está sentado aí ou a cama, se você estiver assistindo deitado, não sei onde é que você está. Mas ali você tem um bem móvel, você tem um objeto sobre o qual você detém propriedade. Da mesma forma, esse mesmo raciocínio é o que se aplica aos animais até então. Eles são bens móveis semoventes. Eu acho que eu não expliquei ainda para você o que significa semovente. Semovente é aquele bem dotado de movimentação própria. Então ele se movimenta sozinho, ele interage, porém não deixa de ser um bem. Não deixa de ser, vou usar uma expressão aqui, mas não é em sentido pejorativo e é só para você entender. Hoje é uma coisa, é assim que se observa a questão dos animais, são coisas. Veja como a nossa legislação, ela de certa forma é ultrapassada, mas é assim que a gente tem. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos avançar. O condomínio pode proibir a permanência de animais nas unidades autônomas? Veja aqui o nosso cachorrinho, está aqui, ele é um bem móvel semovente e por ser bem, eu preciso lembrar que sobre aquele bem, eu detenho propriedade, eu posso deter a propriedade. E a propriedade, o direito à propriedade é constitucionalmente assegurado. A Constituição me assegura esse direito.
Então, se o animal é um bem móvel semovente, e sobre aquele bem eu posso deter propriedade, e a propriedade é um direito constitucionalmente assegurado, eu posso concluir que não, o condomínio não pode proibir que eu tenha aquele animal na minha unidade autônoma. Se eu quiser ter o meu gato, se eu quiser ter o meu cachorro, se eu quiser ter um réptil, observando legislação, o condomínio não pode proibir. Isso aqui é fundamental, tá? Mas essa questão, essa resposta pode nos levar a um outro questionamento, que é o que eu trago aqui. Tá, Saulo, eu sei que o direito à propriedade está previsto na Constituição, mas esse direito à propriedade ele é absoluto? Veja, se a gente for olhar direitinho, você não tem um direito que seja absoluto em si, você não tem. Todo e qualquer direito ele vai encontrar baliza, ele vai encontrar limitação no impacto que o exercício daquele direito tem sobre outras pessoas, sobre outras vidas, em qualquer contexto. Portanto, eu já te respondo, o direito à propriedade ele não é absoluto, ele tem sim as suas limitações. E quando a gente fala da questão dos animais em condomínio, você precisa entender que ali há uma coletividade, há uma vizinhança. Então, se a presença daquele animal ela passa a ofender de alguma forma a tranquilidade, o sossego daquela vizinhança, se aquele animal passa de alguma forma a perturbar a saúde daquela localidade, a segurança daquela localidade, aí sim você começa a discutir a presença daquele animal no condomínio. Até então, a presença pura e simples ela não pode ser proibida. Mas, a partir do momento em que aquela presença começa a causar transtornos para o coletivo, aí sim você vai discutir a presença daquele animal naquele condomínio, naquela localidade. E aí, observando inclusive não só do ponto de vista dos vizinhos, eventualmente incomodados ou ameaçados, mas sobretudo do bem-estar daquele animal. Porque o bem-estar animal é assegurado pela nossa legislação e não de agora. Então, a gente tem que observar, peraí, por que aquele animal está tendo aquele comportamento? Será que ele está sendo bem cuidado? Já começa daí. E em casos extremos, você pode sim permitir a retirada daquele animal da convivência coletiva e responsabilizar eventualmente aquele dono, eu vou usar essa expressão ainda, mas daqui a pouco a gente vai mudar, por conta dos maus tratos, da negligência no cuidado com aquele animal. Tá fazendo sentido aqui para você? Tá claro? Então vamos seguindo aqui.